Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Murque e você está em prova de engenharia. Hoje vamos fazer uma aula sobre hidrologia e estatística, com os principais tópicos que podem cair para você em concurso. Vamos lá, pessoal? Bom, antes disso, meu Instagram é @ppedromurga, basta me seguir lá, dar uma forcinha. E se você tiver qualquer dúvida relacionada a concurso, qualquer dúvida relacionada a material fonte para engenharia civil, pode mandar um direct que eu tento te ajudar. Beleza, pessoal? Dado o recado, vamos lá para hidrologia e estatística. Vamos falar do roteiro da nossa aula e teremos 12 questões resolvidas. Essa aula vai ser curtinha, pois ela não é uma aula propriamente dita sobre a hidrologia e estatística, né? Sobre a matéria da estatística, e sim os pontos principais que você tem que levar para a prova para acertar as questões de estatística. E não são muitas, tudo bem? Eu só encontrei 12 questões relacionadas ao tema. E olha que eu pesquisei desde 2002, mais ou menos, a primeira prova da ANA. Então vamos lá, o que a gente vai fazer nessa aula? Temos primeiro tempo de retorno, período de retorno ou tempo de recorrência, tudo bem? Depois vamos falar sobre o risco, o que é o risco, como quantificar o risco. Falaremos sobre a vazão de projeto e valores usuais de tempo de retorno, né? Ou seja, quanto mais complexa for sua obra, maior vai ser o seu TR, beleza? Depois a gente vai entrar nas distribuições estatísticas de variáveis discretas, Bernoulli, geométrica e binomial, e depois rapidamente falar sobre a distribuição normal, de Gumbel e exponencial, que são utilizadas aí essas duas últimas para valores máximos de vazão, beleza, pessoal? E por fim, metodologia para ajuste de distribuições contínuas. Aqui sim pode cair uma questãozinha. Em geral, essas distribuições aqui, em geral, vai ser o que? Uma questão teórica. Ou eles vão apresentar uns valores simplificados para você. Por exemplo, a distribuição normal, eles vão utilizar a variável reduzida, né? Senão não dá para você fazer conta na prova sobre isso em relacionado a essas questões, tá? Eles têm que simplificar bastante. Bom, dado o recado, vamos falar sobre hidrologia e estatística. Os fenômenos hidrológicos normalmente apresentam certa regularidade. Regularidade é determinada pela sequência das estações climáticas: primavera, verão, outono e inverno. Por exemplo, períodos secos e úmidos ao longo dos anos, ciclos de estiagem e cheia num rio. No entanto, esse fenômeno apresenta um forte comportamento aleatório. E aqui, pessoal, vale uma informação muito importante. É impossível determinar quantitativamente a dimensão exata dos processos. Você não consegue falar que a linha que o seu rio vai ter o que? Vai bater na régua milimétrica em 1 metro e a vazão vai ser 10 metros cúbicos por segundo. Você não consegue falar que daqui a uma semana vai precipitar 10 milímetros no seu pluviômetro. Tudo bem? Então é impossível determinar a dimensão exata, você simplesmente pode estimar, e aí que está a hidrologia estatística, beleza? Observações dos modelos hidrológicos no passado e desenvolvimento de modelos teóricos para nos auxiliar nas previsões futuras, né, pessoal? Então olha só, o conhecimento do passado é fundamental para planejar o futuro. Continuando aqui, na hidrologia estatística, tentamos ajustar os dados observados a modelos teóricos denominados distribuições estatísticas. Objetivo: determinar as probabilidades de ocorrência de eventos característicos conhecendo as estatísticas amostrais. Condições para aplicação: valores independentes. Os valores das amostras não devem apresentar correlação entre si. Vazões de cheia e de estiagem. Valores máximos e mínimos anuais não apresentam correlação de um ano para o outro, por isso, os dados são selecionados dentro do ano hidrológico. Variáveis estacionárias. As estatísticas das séries hidrológicas não podem se alterar ao longo do tempo. A vazão média de uma bacia altera-se com o processo de ocupação de sua área. A construção de uma barragem altera o regime de vazões de um rio. Continuando aqui, a amostra representativa, né, pessoal? Aquele papo da estatística, ou seja, você tem o total, né, que é o universo, e você tem a amostra que você colhe. Essa amostra está representando todo o seu universo? Essa amostra é representativa, né? Ela não está enviesada, ela não está pegando só uma parte dos dados e está desprezando grande parte dos outros dados, né? Ou seja, ela está conseguindo representar naquela amostra toda a população. É isso aí, amostra representativa. As estatísticas da amostra devem ser representativas para a sua população. O número de dados é um bom indicativo, o número de anos também é importante. Os dados devem cobrir boa parte do comportamento da população. Aí, pessoal, a gente vai entrar no assunto que mais cai relacionado à estatística, que é o tempo de retorno, período de retorno ou tempo de recorrência, beleza? Olha só, tempo de retorno, intervalo de tempo médio em que uma variável é igualada ou excedida, ou simplesmente não excedida. Então, TR vai ser 1 sobre P, ou seja, 1 sobre a probabilidade de ocorrência, beleza, pessoal? Essa é a primeira formulinha que você tem que memorizar na aula.
TR vai ser 1 sobre P. Em hidrologia, refere-se ao espaço de tempo onde provavelmente um evento ocorrerá. Caracteriza-se uma frequência de repetição de eventos. Por exemplo, uma vazão acima de determinado valor provoca enchentes numa cidade. Essa vazão tem probabilidade de 5% de ser igualada ou excedida. O tempo de retorno é 1 sobre 0,5, que é igual a 20 anos. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso gabarito. Aí, esse é o nosso gabarito e reflexo condicionado, tá? Esse é um exemplo aí do tempo de retorno em relação à probabilidade. Isso significa que, em média, a enchente é igualada ou excedida uma vez a cada 20 anos. Não significa que vai sempre ocorrer uma enchente de 20 anos, a cada 20 anos, entendeu? É apenas uma expectativa. Ano que vem tem uma chance de ocorrer a enchente de 20 anos. No outro ano também tem um TR de 20 anos para aquela enchente, tudo bem? Então, é uma expectativa, tudo bem? Isso vai ficar mais claro quando resolver alguns exercícios para você. Olha só, COSEAC 2016. Primeiro que essa questão deveria ser anulada, que tem 2 respostas corretas. Fora isso, vamos ler aqui o enunciado. Em hidrologia, existe um tempo que se refere ao espaço de tempo em anos que provavelmente ocorrerá um fenômeno de grande magnitude pelo menos uma vez. No caso dos dispositivos de drenagem, esse tempo diz respeito a enchentes de projetos que orientarão o dimensionamento, de modo a estrutura indicada resista a essas enchentes sem risco de superação, resultando dessa forma a designação usual de descarga de projeto. Esse termo técnico determina tempo de retorno. Pessoal, tempo de retorno está correto, tá? Tempo de projeto, não. Tempo de descarga, tempo de recorrência, também está correto, e tempo de segurança, nada a ver, né? Então, o gabarito aí que foi dado para essa banca foi recorrência, contudo, tempo de retorno também está certo, beleza? Olha só. ANA 2002, questão 5, 2002, pessoal. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção nessa data. A respeito de uma cheia de 10 anos, pode-se afirmar que só acontece uma a cada 10 anos. A última aconteceu há 10 anos. Se nesse caso acontecer uma cheia de 10 anos, no próximo ano a probabilidade é 0. Todo ano tem a mesma probabilidade de acontecer uma cheia de 10 anos. Aí, pessoal, aí é o joinha, ó. Esse aí é o nosso gabarito falando sobre o tempo de retorno. Todo ano tem a mesma probabilidade de acontecer uma cheia de 10 anos. Letra E, no século XX aconteceram 10 cheias de 10 anos. Bom, nada a ver, né? Então o gabarito é a letra D. Agora, eu quero que vocês prestem atenção. ANA 2002, ele está falando de uma respeito de cheia de 10 anos. Agora a gente vai para a FEMPER de 2020. Ele só mudou os valores, pessoal. Olha só a dificuldade das bancas de fazer uma questão sobre hidrologia estatística. Com relação à chamada cheia de 20 anos, pode-se dizer que A, só acontece uma a cada 20 anos. B, a última aconteceu há 20 anos. C, nesse ano aconteceu uma cheia de 20 anos, no próximo ano a probabilidade é 0. D, todo ano tem a mesma probabilidade de acontecer uma cheia de 20 anos. Nosso gabarito, cópia descarada da questão de quase 20 anos atrás, né? 20 anos não, 2010, 2012, né? 10 anos atrás. Em um século acontecem 5 cheias de 20 anos. Então aí, nosso gabarito, letra D. Ctrl+C, Ctrl+V, só alterou os valores. Bom, FCC 2011. Olha só que interessante, porque essa questão já apresenta os conceitos. Período de retorno, também conhecido como período de recorrência ou tempo de recorrência, é um intervalo de tempo estimado na ocorrência de um determinado evento. Beleza. É um termo bastante utilizado em hidrologia e é definido como o inverso da probabilidade de um evento ser igualado ou ultrapassado. TR igual 1 sobre P. Beleza, pessoal? Primeira formulinha. Esse parâmetro estatístico tem grande utilidade para análise de riscos e dimensionamento de obras de engenharia, geralmente com o objetivo de minimizar os efeitos prejudiciais de certo fenômeno natural. São exemplos dessas obras vertedouros ou vertedores, quebra-mares, né, e obras de drenagem. Entre os eventos comumente associados a um período de retorno, não estão associados quais, pessoal? Olha só. Primeiro a gente tem que olhar e ver na FCC, né? Tem que ver qual que está errado. Olha só. Então, o que não está associado a um TR? Chuva está associado? Tá. Então, a B não é. Enchente também? Também. É um fenômeno hidrológico. Seca também? Também. O que sobrou? Terremotos e deslizamentos. Pô, Pedro, mas a gente não tem terremoto no Brasil. O que a gente escolhe? Entre terremoto ou deslizamento? Pessoal, um deslizamento pode ocorrer de forma muito mais aleatória que um terremoto. Tudo bem? Um terremoto, você sabe que tem uma escala Richter, é um estudo, pode ter um estudo sobre ele e ver de quanto em quanto tempo ele ocorre, tudo bem? Também pode ter um tempo de retorno. Embora a gente não tenha terremoto no Brasil, né, ou pelo menos não tenha terremotos fortes, e não seja seja um pouco distante da nossa realidade isso. Então, a resposta correta aí são os deslizamentos, tá bom? Você tem que escolher a mais errada. O que é mais errado? Você tem que pensar qual que está mais errada, ou terremoto ou deslizamento, pessoal. É deslizamento, tudo bem? O gabarito é a letra E.
tudo bem? Não tem nada a ver com o tempo de retorno, um deslizamento que pode ocorrer numa encosta, beleza? Vamos continuar aqui. 68. Da Ana, o período de retorno de uma chuva com probabilidade de ocorrência de 0,05 é 25 anos. Então, TR é 1 sobre P, não é isso, pessoal? Então, olha só, TR é igual a 1 sobre P. TR é de cor, 0,05, 1 sobre P. P vai ser em quanto? P vai ser igual a 20, pessoal. Então, tá errado, tudo bem? Gabarito errado aí dessa questão. Vamos aqui, a próxima, falar sobre o risco. Risco é a possibilidade de ocorrência de valores de variável aleatória fora do planejado. Representa a probabilidade de ocorrência de um evento crítico dentro de um determinado período de tempo N. Tem relação direta com o tempo de retorno. Então, o risco, pessoal, vai ser 1 menos 1 sobre TR elevado a N, beleza? Então, olha só, a probabilidade de não ocorrer é 1 menos TR elevado a N. E a probabilidade de ocorrer, o risco de ocorrer aquele evento é o quê? 1 menos 1 sobre TR elevado a N. Formulinha meio chata, mas é bom decorar, tá bom, pessoal? Essa é a fórmula do risco. Continuando aqui, ó, por exemplo, qual o risco de uma canalização do rio Tamanduei? Tem que falar pelo menos uma vez durante sua vida útil, estimada em 50 anos. A obra foi projetada com um TR de 500 anos. Olha só. Então, a canalização foi projetada com elemento de macrodrenagem, foi projetada com um TR de 500 anos, está condizente, né? Então, vamos calcular o risco, né? 1 menos 1 sobre 500, que é o TR, elevado a 50. Esse valor aí dá quanto? Dá 0,095, ou seja, 9,5% é a chance desse evento ocorrer. Beleza? Continuando aqui, ó, FGV 2015. Se o tempo de retorno de uma vazão crítica de projeto é 2,5 anos, o risco de ocorrer uma vazão superior a essa vazão crítica nos próximos 5 anos é de quanto? Ou seja, o nosso TR é 2,5 e o nosso N é igual a 5. Só botar na fórmula, olha lá, 1 menos 1 sobre 2,5, que é o TR elevado, tudo aí, ó, 1 menos 1 sobre 2,5 elevado a 5. Isso dá 92,22, tá bom? Cara da FGV fazer uma questão dessa. Por quê? Porque ele bota os valores, um valor igual, ele bota um valor bem próximo, né, para tentar te derrubar. 95,55, tá vendo? Então o gabarito aí é letra D, 92,22. E agora vamos falar um pouquinho sobre a vazão do projeto. Contudo, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.